Boa noite, telespectadores. Estamos aqui realizando mais uma edição do programa Globo Repórter. E na edição de hoje abordaremos duas histórias bastante peculiares, da época onde a Igreja Católica era, sim, o centro de tudo. Agora passaremos as câmeras à nossa repórter Glória Maria, onde estará realizando as imediações. É com você, Glória. Boa noite, obrigada, Severino, pela recepção. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui diretamente do Vaticano para entrevistar o senhor Adão Routebeuf sobre o período do teatro medieval. Então, Adão, o senhor que nasceu e viveu durante esse período riquíssimo, o que é que o senhor pode dizer que mais marcou você durante esse período? Olha, Glória, o que mais me marcou durante esse período foi a transição do teatro sacro para o teatro profano. E como se deu isso exatamente? Bom, se deu entre o fim do poder da igreja em cima das pessoas. Nossa, que interessante. E quais eram os temas que eram mais encarnados nesse período? No teatro sacro, os temas mais trabalhados e mais encenados eram justamente aqueles que tratavam sobre espiritualidade, aqueles que falavam sobre Jesus e sobre as passagens dele. Mas não somente isso, como também se tratavam muitos mistérios bíblicos. Nossa, e um dos autores mais famosos desse período, que pode-se dizer assim? Um dos autores mais famosos eu tenho meu primo chamado Théophile Routebeuf, e ele foi um autor extremamente importante para esse período. Então, como é que nós podemos saber mais sobre o teatro profano? O senhor pode falar mais para a gente? Para sabermos mais sobre o teatro profano, nós iremos para o Teatro de Taormina. Então, vamos lá. Então, estamos aqui no belo antigo Teatro de Taormina, o teatro greco-romano mais antigo da Itália, para sabermos mais com o senhor Augusto sobre o antigo e rico teatro profano. Fale mais para a gente. Então, quando ele começou a tomar forma novamente, a partir do século XIII, eu não vou mentir que eu amei me juntar a eles a ideia de que a gente poderia se desvirtuar um pouco dos assuntos da igreja. Então, eu não tive dúvidas. Nossa, que incrível! Ele já existia antes desse teatro? Sim. O teatro já existia antes mesmo da igreja tomar o poder no século V, quando ela assumiu e aí extinguiu a apresentação, essas apresentações, essas peças. E aí a gente só pôde novamente se restabelecer a partir do século XIII, que foi quando a igreja finalmente caiu. Nossa, que contexto interessante. E essas encenações, onde ocorriam? Em palácios, em pátios, que ficavam longe de símbolos e ideais religiosos. Nossa, que contexto interessante. E um exemplo, assim, de autor desse período que o senhor pode dar para nós? O Adam de la Haye, ele foi uma pessoa muito importante. Ai, nossa, que bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade, senhor Augusto, e trazer essas riquezas do teatro profano para nós. Eu que agradeço. Apareça qualquer dia para uma encenação. Obrigado pela entrevista, Adão e Glória. Agora, no próximo bloco, dialogaremos sobre um dos maiores e mais ricos períodos da história para a produção cultural e literária. Diretamente do século XIV, temos o Renascimento. É com você, Glória. O senhor Josimar Shakespeare, nascido e criado em Stratford-upon-Avon, primo de William Shakespeare, acompanhou de cabo a rabo todo o avanço do teatro renascentista. Boa tarde, senhor Josimar. O que é que o senhor pode nos falar do teatro renascentista e sobre essas características tão importantes dele? Primeiramente, boa tarde, Glória. E, assim, o teatro renascentista ele representa uma quebra de paradigmas muito grande para a dramaturgia, principalmente pelo fato de que, historicamente falando, a temporada que o antecede focalizava muito em Deus e em assuntos divinos. A gente tem a questão do teocentrismo muito enraizada nas práticas dramáticas. Então, quando a gente ultrapassa essa época e chega no renascentismo, a gente tem essa quebra e aí a gente começa a focalizar mais no ser humano, sabe? Entendo. Como era a seleção desses elencos, dessas encenações? Assim, os elencos, primeiramente, eles eram amadores, pois, assim, não existiam atores, pessoas designadas para realizar esse ofício. E sim as pessoas que se interessavam, que normalmente eram pessoas pobres, sapateiros, ferreiros, que largavam seus ofícios e começavam a seguir essa dramatização. E como ficavam as mulheres no meio disso?
Então, no drama renascentista, as mulheres não podiam atuar. Tanto que os homens, eles realizavam os papéis das mulheres. Porém, para não dizer que não existiam mulheres em cena, a gente tinha algumas prostitutas que ficavam no entorno, observando. E sobre a comédia dell'arte, o que é que o senhor pode destacar para a gente? Assim, a comédia dell'arte, ela foi uma dramatização de caráter popular e itinerante. E era muito popularizado pelo uso das máscaras. Então, a gente tem personagens como a Colombina bastante difundidos na sociedade por conta disso. E quais eram os temas principais dessas peças de teatro? A temática recorrente da época era aquela temática de casal apaixonado, sabe? Porém, fruto de uma paixão proibida, que era proibida normalmente pelo pai da moça. E aí, esse casal, eles queriam fugir, sabe? E viver esse amor proibido. Era essa a temática que permeava o assunto, sabe? De amor proibido. Mas, de forma geral, as peças, elas normalmente elas eram encenadas em dupla. E era basicamente essa estética que percorria o drama renascentista. Tema que parece familiar para nós. Sobre o primo do senhor, William Shakespeare, como nós sabemos, ele foi um grande influente nessa época. Como o senhor acha que a comédia dell'arte o influenciou durante esse período? Assim, eu gostaria de dizer que ele não fez nada. Ele não escreveu, sabe? Tudo isso aconteceu fruto do meu trabalho. Sabe? Ele não tinha interesse nenhum pela escrita e simplesmente ele roubava as minhas folhas enquanto eu dormia. Apagava o meu nome, colocava o dele e publicava. E foi dessa maneira que William Shakespeare, cretino, se tornou famoso. Gostaria de agradecer ao senhor Josimar por responder as nossas perguntas e participar do nosso programa. E também pedir perdão aos nossos telespectadores por ele, infelizmente, não estar aqui para fechar o programa comigo. Mas, aparentemente, ele precisou ser levado ao manicômio. Eu creio que não seja algo muito lúcido de acreditar que Shakespeare teria roubado algo de alguém.